Uma revista que veio para cumprir o propósito do Clube de Sabedoria. Nós temos uma missão: transformar vidas e abençoar pessoas através do conhecimento. Conteúdos em linguagem simples, de fácil entendimento e ao mesmo tempo tão profundos para todos os tipos de pessoas. Este é o caminho que decidimos trilhar no Clube de Sabedoria. Eu sou Valdinei Pereira e você está na TV Clube de Sabedoria. Boa noite, queridos! TV Clube de Sabedoria, comprometida com o reino de Deus, está no ar, começando mais um programa de entrevistas impedível, sempre com temas atuais e edificantes para a sua vida. E, por favor, já vai deixando o seu comentário aqui do lado, dizendo qual o seu nome e dizendo também de qual cidade você está falando. Por favor, é sempre um prazer para nós saber de qual lugar deste mundo de Deus você está nos assistindo. E se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Inscreva-se agora, ativando as notificações e também compartilhando com os seus amigos. E se você já ativou suas notificações, dá uma conferida lá para ver se elas continuam ativas, por favor. E vamos lá fazer mais uma apresentação desta noite, hoje juntamente aqui com a minha irmã em Cristo, irmã Shirley Alencar. Boa noite, querida. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Que alegria estar com você aqui nesta noite. Podemos falar de coisas bem edificantes nessa noite, né? Temos coisa boa para falar aí, né? Tem, bastante coisa boa. Eu acredito que esse bate-papo hoje pode promover uma alimentação mais adequada para as pessoas e também ter um acréscimo na fé, né? Eu acredito que sim, vai valer a pena. Como a gente anunciou, hoje você vai estar falando sobre por que você se tornou uma nutricionista, né? Mas eu vou dizer para você não fica feliz não, porque vai ter aquelas perguntinhas minhas lá que vão judiar de você no meio do caminho. Tranquilo. Então tá bom. Mais ou menos, né? Eu quero apresentar para vocês Shirley. Vamos apresentar a nossa irmã em Cristo Jesus. Shirley Alencar é nutricionista clínica educacional com seu CRN/SC 7135, pós-graduada em docência no ensino superior, graduada em formação pedagógica em pedagogia e membro da Igreja Brasil para Cristo de Palhoça, na Grande Florianópolis. E isso mesmo. Acima de tudo, casado com Abner Alencar, não é isso? E Abner dos Santos, Alencar é meu, Santos é dele. Abner dos Santos, Abner e quantos dos Santos. filhos? 2, um casal, Arthur e a Vitória. Arthur de 14 anos e a Vitória de 11. A Vitória tem uma história muito linda, mas não dá para contar hoje, é outro contexto. Que legal, que legal. São adolescentes. Como é que é cuidar de 2 adolescentes? Acredite, acho que você passou por essa fase, não sei se você tem filho homem, né? Mas não é fácil. É uma batalha. Tenho 2 homens e 2 mulheres. Para criar no caminho do Senhor, né? Não é brincadeira. Ainda é uma mais batalha. Nos tempos de hoje, né? Nos tempos de hoje em que existe Netflix, existe tantas ferramentas aí, celular à mão. É uma batalha. Na verdade, os 2 não têm celular, justamente por isso, porque eles não têm maturidade ainda para ter um celular. Esses dias o Arthur andou se aventurando com um velho meu, mas acabou que o velho estragou e ficou por isso mesmo. Tá certo, tá Entendeu? Certo. Muito bem, muito bem. Mas assim, para aqueles que não vivem a mesma fé que a gente e tudo mais, apesar de eles não terem celular, eles são felizes, né? Não? Em que sentido? Não, eles vivem uma vida feliz, eles vivem uma vida de adolescente. As crianças, o Arthur e a Vitória? Normal, sim. Não, sim. Isso tudo é questão de princípios. Eu sempre falo para eles, eu sempre gostei muito de música. Eu toco teclado, não sou uma profissional, tá? Mas eu toco, tenho um teclado em casa e eu aprendi a tocar sozinha. Eu falo para eles, se vocês quiserem aprender um instrumento, vocês vão aprender, porque hoje tem internet que facilita, né? Tem videoaulas. Eu tinha 11 anos de idade, eu aprendi sozinha.
Na verdade, quem fazia o curso de teclado era uma irmã minha, que era moça, na época eu era criança, né? Então ela nem deixava eu mexer no teclado dela. Quando ela ia trabalhar, aí a minha mãe deixava eu pegar escondido. E aí eu pegava aqueles livros e eu começava a estudar, então eu comecei a aprender. Agora, é claro que hoje eu melhorei, lógico, porque eu busco conhecimento, né? A gente sempre tem que aprimorar aquilo que a gente sabe. Então é uma outra história, mas eu aprendi a ler cifras, notas, tempo, tudo sozinha, Que né? legal. Claro que eu pedi uma ajuda para Deus, eu falei para Jesus que eu queria aprender, eu tinha vontade. E aprendi. Então, mas eles têm uma vida, graças a Deus, abençoada. É difícil porque criar os filhos no caminho do Senhor com tantos atrativos no mundo não é brincadeira. Mas graças a Deus, a gente tenta sempre pautar tudo dentro da palavra, tudo dentro do contexto bíblico. Amém, tá São certo. felizes. Amém. Essa é a pergunta principal que eu queria a Tá. resposta. São felizes. Amém. Que benção. Queridos irmãos, Shirley é uma das nossas colunistas e tantos outros que nós temos aqui, que são uma benção de Deus. Nós já estamos chegando a um número de quase 50 colunistas diferentes, todos voluntários, trabalhando para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Agora estamos tendo outras pessoas que estão agregando, pessoas, por exemplo, o apóstolo De Wilson, lá de Moçambique, que também está sendo um colunista nosso, está nos auxiliando. Walter Fiel, lá da Espanha, também nos auxiliando. Pastor Valdir Miyazato, lá, que vai ser a entrevista de amanhã, lá de Sinop, que já foi palestrante internacional em tantos lugares desse mundo. Enfim, estamos aí com uma gleba de pessoas boas e abençoadas para abençoar a sua vida na revista Clube de Sabedoria. Basta você estar acessando a nossa revista e você vai ver conteúdos maravilhosos. Mas deixa eu voltar com a nossa irmã Shirley aqui. E olha, o tema aqui, ó, aqui em cima, ó, revista.clubedesabedoria.com.br. É só acessar ali e vai ser uma benção. Shirley, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você já morou lá em Cuiabá, naquela região ali, como que é o nome daquela região do pastor ali? Várzea Grande, né? Várzea Grande, Cuiabá. Várzea Grande é cidade vizinha de Cuiabá, é onde é o aeroporto, da região grudadinha. Né? Uhum. Isso, exatamente. E hoje você está aí em Palhoça, mas você é natural de onde? Eu fui criada em São Paulo, não sou paulista, nasci no Ceará, sou cearense. Ah, tu é cearense, menina, que benção. Eu nasci Até no Ceará. Eu tenho um nordestino que eu estou entrevistando aqui, glória a Deus. Eu nasci no Ceará e fui criada em São Paulo. Aí quando como eu já falei, nós somos em 7 mulheres, quando as minhas 2 últimas irmãs se casaram, eu era adolescente, tinha uns 13 anos de idade, junto com meu irmão também, que era, se eu tinha 13, ele tinha 15, por aí. Então, meu pai já não morava mais em casa, meu pai já é falecido já. E aí, quem sustentava a casa na época eram as minhas irmãs. Então, como o meu irmão mais velho morava em Cuiabá, hoje ele também não mora mais, aí meu irmão falou, não mãe, eu venho buscar a senhora junto com a Shirley e com o Sr. Dick. Então, a minha juventude, a minha adolescência toda foi em Cuiabá. Casei lá, conheci o Abner lá, congreguei lá, minha juventude foi lá, minha adolescência foi lá, me formei lá, casei lá, o Arthur e a Vitória são cuiabanos. Que legal. E aí depois desse período, morei uns 30 anos em Cuiabá. 30 anos, eu cheguei lá com uns 13 para 14, e hoje eu tô com uns aninhos. Tô com 42 anos. E eu morei em Cuiabá, a gente está aqui em Palhoça já tem 2 anos. 2 anos. Decidiu 2 anos. A gente decidiu como é que vir para cá. E como é que foi esse ano aí, Palhoça, com esse frio que só Deus para ter misericórdia, para quem morou tanto tempo em Cuiabá? Cuiabá é muito quente. Inclusive lá estava 43 graus esses dias atrás, tá? Insuportável. É insuportável. O calor de Cuiabá é realmente insuportável. Porque aqui em Palhoça, na verdade, não fez tanto frio como todo mundo dizia que, nossa, lá é muito frio, muito frio. Tá um frio suportável. Não tá aquele frio que fala, nossa, tá de bater os queixos. Tá aquele frio suportável. Mas Cuiabá
é muito, muito, muito quente. Aqui não, eu tô amando o clima. Na verdade, eu gosto muito daqui, até por causa da tranquilidade. Uhum. Clima, ambiente, muito bom. Eu morei muito tempo em Maringá, e Maringá tem uns extremos, né? No verão chega a 41, 42 e no inverno chega a zero. Mas para quem mora não é estranho, né? Porque é gradativo, né? É gradual, então ele vai esfriando, esfriando, seu corpo vai se acostumando. Não é um negócio que ontem estava 43 e hoje está zero, né? Então ele vai É caindo verdade. e a gente vai se acostumando. Agora, se alguém sai de Cuiabá e vem para Palhoça, aí ele sente, né? Aí vai sentir, certeza. A gente sentiu no começo, a gente sentiu muito. Aí É, depois a gente já tá acostumado. Bate um solzinho aqui, meu filho e a Vitória já estão se acabando. Mãe, não tô aguentando de calor. Então vocês não podem mais nem pisar em Cuiabá, porque vocês não vão aguentar. Porque se né? bater um solzinho aqui, eles já não estão aguentando. Meu Deus. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Lá nessa própria matéria, até deixa eu mostrar para o pessoal a matéria, nós vamos conversando enquanto isso. Nessa matéria Uhum. que você escreveu agora, você conta que você foi fazer a faculdade já um pouquinho tarde, né? Quando você já tinha os seus filhos e decidiu Sim. cuidar deles, né? E aí você conta que teve outros ensinos, por exemplo, a pedagogia, a pós em docência. Isso veio antes ou veio depois da nutrição? A pós-docência veio depois. E a Ah, pedagogia também agora depois. A ah, nutrição é a minha primeira formação. uhum, Pedagogia está sendo a minha segunda formação, mas eu já tenho a pós-docência no ensino superior, com outros aperfeiçoamentos também que eu sempre faço, né? Que a gente tem que estar se aperfeiçoando, não tem como parar. uhum, Quem é da área da saúde, qualquer pessoa, qualquer área. Se você não continua isso, na verdade você se forma, mas ainda continua estudando, né? uhum. É, mas Mas eu já posso começar. você acha a importância, assim, a docência contribui para a nutrição ou é simplesmente você quis dar um up aí no seu currículo? Não, eu quis também Dar uma melhorada? agregar nutrição, porque eu gosto muito da educação. Uhum. Eu trabalho bastante a educação, então, assim, essa pós que eu fiz foi maravilhosa para mim, porque te ensina a conduzir. Então, assim, tem várias matérias, tem a psicologia da aprendizagem, então, muita coisa serve para aplicar na nutrição. Aí, Uhum. como agora eu estou fazendo a formação pedagógica, também vai contribuir também, entendeu? Então, uma coisa Entendi. vai casando com a outra. Na verdade, E os deixa. conhecimentos, Pois eles não, se pode falar. cruzam. Em certo ponto, algumas formações cruzam-se em formação. Né? Por Uhum. exemplo, a psicopedagogia é, o psicopedagogo, ele trabalha na aprendizagem da criança, aquela criança que tem dificuldade ou alguma deficiência. Então, só que dentro Déficit de atenção, né, por exemplo? é, só que dentro da psicopedagogia também, a carência alimentar, a carência de nutrientes também pode prejudicar a aprendizagem da criança. Porque Uhum. se uma criança com deficiência de ferro, ela vai estar anêmica. E quais são as características de uma pessoa anêmica? Sonolência, cansaço, fadiga, falta de concentração, aquela moleza. Então a criança tem, por isso que os pais têm que observar, né? Então tudo uma coisa vai encaixando com a outra. Então os conhecimentos se cruzam, na verdade. Agora, eu vi aqui nutrição clínica educacional. Normalmente eu vejo pessoas que são nutricionistas só. Agora, ser nutricionista clínica educacional tem relação com a escola, isso daí ou não? É assim, ó, a nutrição clínica é como se fosse o médico geral, Uhum. certo? É o nutricionista que atua na nutrição clínica. E a nutrição, na verdade, ela tem várias áreas para se trabalhar. Tem a nutrição hospitalar, a nutrição na unidade de alimentação nutricional, que é o AN que a gente fala, que é o nutricionista que trabalha dentro das cozinhas industriais, em restaurantes, em lanchonete, pizzaria, sempre tem que ter, o ideal é ter um nutricionista ali atuando. Para quê? Para que Uhum. haja as boas práticas de manipulação com higienização correta. E por outros parâmetros também. Então, o correto é ter um nutricionista. Uhum. E tem o nutricionista também que atua no hospital, na área clínica e também na área com nutrição enteral e parenteral também.
E é a quais são as questão outras áreas? de saber para que cada doente, a restrição de cada um. Isso. Cada Aí a paciente. alimentação por vias aéreas, nasal, entendeu? Então, assim, aí cada nutricionista, claro que cada um vai caminhar para aquilo que é mais específico, que gosta mais, né? Então, na verdade, quando eu comecei a estudar, eu não sabia para que área que eu queria ir. Eu gostei muito quando eu fazia estágio social, eu sempre gostei muito do estágio social, porque tinha público, tinha pessoas. Então, eu gosto disso, sabe? Eu gosto mais de aproximação, de você poder conversar, ter contato, você poder ser realmente útil, né? Sim, sim. E aí, quando eu comecei a fazer a nutrição, na verdade, eu não sabia qual caminho seguir. E eu comecei, na verdade, a nutrição, como todo mundo fala, eu escolhi a profissão porque a maioria, né? Não estou criticando, cada um, né? Tem claro. sabe o que faz. Mas eu não comecei fazendo a nutrição pensando em ajudar ninguém, não. Isso veio depois, né? Eu comecei a fazer o curso de nutrição pensando em mim mesma, né? Porque eu era concursada na área da saúde na prefeitura de Cuiabá. Eu era concursada como auxiliar em saúde bucal, que já era também, né? Já estava dentro. Há muitos anos eu trabalhei como auxiliar em saúde bucal. Então, quem é concursado sabe que existe o plano de carreira. Então, eu falei assim, posso ir contando já? Hein? Não. Você só pode contar que por que você parou com o plano de carreira. O resto você não pode, não. Então, eu não sei, eu tô contando, não sei nem se eu posso ir contando, né? Não, pode ir contando sim. Queridos, nós vamos fazer o seguinte, como ela está ansiosa demais, eu vou pedir para vocês um intervalinho de alguns minutinhos só, aliás, de 30 segundinhos, e depois nós vamos voltar com a Chile que está desesperada para contar ela se tornou uma nutricionista. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Então, eu acho que é completamente relevante para o reino de Deus, tanto o canal quanto a revista, que a revista está formidável. E clicando aqui no índice, você pode acessar todo o conteúdo da revista e lá embaixo você pode acessar também todos os nossos vídeos, tudo à sua disposição. Moderno ou novo mercado. O novo mercado consome de forma diferente. Deus tem o melhor para vocês, mas tem que semear. Quanto mais eu tenho uma saúde equilibrada e saudável, mais tempo de vida eu vou ter. Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Então vamos preparar o terreno, vamos cuidar, vamos semear boas sementes, na convicção de que se não desanimarmos, nós vamos colher, com certeza. Esse final é espetacular. E eu quero pedir para você, querido, que pode estar nos ajudando, está contribuindo, por favor, aqui no nosso Apoie-se. Nós temos ali o Apoie-se, você pode estar nos ajudando financeiramente, contribuindo para que esse trabalho continue. Nós temos diversas despesas, nós temos diversas coisas, e se você sentir de Deus no seu coração, de estar abençoando a TV Clube de Sabedoria, a revista Clube de Sabedoria, aqui embaixo na descrição, você pode estar nos ajudando com um cafezinho ou se inscrevendo no Apoie-se e estar nos apoiando de uma vez só ou mensalmente. Você pode estar fazendo uma semeadura muito boa para nós em nome de Jesus. Então eu conto com a sua ajuda, conto com você que pode. E se você não pode estar nos ajudando financeiramente, nos ajude em oração. Esteja intercedendo, pedindo para que Deus levante apoiadores, mantenedores, para a gente continuar fazendo essa revista com muito amor, com muito carinho e com a bênção do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas, Chile, eu tenho aqui o seu antigo pastor, ou pastor para sempre, né? Pastor Forever, o pastor Sadraque, dizendo aqui, parabéns pelo dia da nutricionista. Hoje é o dia do nutricionista, né? Isso, é o dia do nutricionista. Ele está dizendo aqui, parabéns pelo seu dia, nutricionista. Obrigada, pastor. Esse é um pastor muito querido, né? Um pastor abençoado. Pensa num Ele é uma benção, pastor Sadraque. Um homem alegre demais, né? É. Ele é uma benção. Mas então conta para nós, Chile, a pergunta que não quer calar. Por
que você se tornou uma nutricionista? Então, quando eu passei num concurso da Prefeitura de Cuiabá, na verdade, quando eu assumi, eu nem poderia assumir para trabalhar, porque a Vitória, ela nasceu de parto prematuro extremo. Uma outra história não dá para falar, porque senão vai tomar todo o tempo. Então, é um outro testemunho de vida, né? Que a Vitória, ela é realmente um milagre de vida. Então, como ela nasceu prematuro extremo, quando eu saiu a classificação, quando eu fui chamada, eu tinha que assinar minha posse. Aí eu falei assim, meu Deus, como que eu vou assinar a posse? Como que eu vou trabalhar com a Vitória na UTI? Porque todos os dias eu tinha que visitar a Vitória na UTI. Mas, enfim, aí... Hã? Ela era recém-nascida nessa época? Sim, ela estava na UTI NEO, quando a classificação saiu, quando eu fui chamada. Uhum. Aí eu fui na secretaria, no Recursos Humanos, e expliquei toda a situação, que a Vitória estava na UTI, como é que eu ia trabalhar nessa situação. E aí o gerente do Recursos Humanos, ele foi muito gentil, eu creio que foi Deus conduzindo tudo, porque esse concurso pode até parecer que não, mas foi no tempo certo. Ele durou o tempo que tinha que durar, tá? É lógico que foi por opção minha, mas tudo foi conduzido por Deus. Aí ele pegou e falou assim, ó, faz o seguinte, chamou a gerente, né? Ele era o superintendente, chamou a gerente do Recursos Humanos e falou assim, traz toda a papelada dela. Ele falou assim, olha, assina, porque depois que você assinar, você já é uma funcionária pública, com todos os direitos. Aí eu falei assim, meu Deus, aí assinei minha posse. Aí ele falou assim para a gerente, já abre a conta dela no banco e providencia o auxílio maternidade para ela. Aí eu comecei com licença de maternidade já, não fui trabalhar e já recebendo o auxílio maternidade. Porque, na verdade, quando ela saiu da UTI, ela saiu tomando um leite chamado Prenan. Nem sabia que existia na época, né? Não era nutricionista. E era caríssimo uma lata do esse leite, hein? A lata do Prenan era caríssima, então nessa época a gente também estava numa situação financeira assim, já passamos muitas crises financeiras, né? E nessa época também era uma outra crise financeira, e eu falei, meu Deus do céu, como que vai ser, né? Mas na realidade, Deus providenciou tudo. E aí né, quando eu assinei minha posse, eu tinha que trabalhar, fiquei de licença, maternidade, depois que ela ficou em casa, eu ainda fiquei com mais alguns meses de licença por conta da prematuridade dela, a médica não autorizava ela sair de casa, ela não podia receber visita, teve todo um protocolo muito rigoroso por conta da prematuridade. Então, eu não fui trabalhar de imediato, mas quando eu voltei, que ela ficou um pouquinho maior, quando eu voltei a trabalhar, o Arthur tinha 3 aninhos só. O Arthur só tinha 3 aninhos. Então, nessa época que a gente morava em Cuiabá, a gente estava sozinho. Inclusive, morava lá na época, a Euridice, que ela participou no primeiro programa, ela é a mãe dos meus sobrinhos. E ela cuidou de mim na época que a Vitória nasceu como uma mãe, porque ela me viu crescer, na verdade, né? Ela foi casada com meu irmão. Então, esse período de hospital e de ficar em internação, ela foi como uma mãe para mim. Eu tenho mãe, graças a Deus, misericórdia, mas é que minha mãe não estava em Cuiabá na época. E aí esse transtorno de trabalhar, não tinha com quem deixar os meninos, não tinha a escolinha que se você fosse pagar, não compensava, porque ou você trabalhava ou você pagava. E eu sempre orando para Deus, aquela batalha, toda vez era aquela dificuldade. E a Vitória, até uns 3 anos de idade, na verdade, ela não tinha uma saúde boa. Se ela ficasse na casa de alguém uma semana, essa semana ela já ficava doente. E o Arthur também, eles viviam assim, sabe? Doentinhos, porque não estava comigo, e eu sempre orando, Deus, prepara uma pessoa certa para cuidar dessas crianças, como é que eu vou trabalhar? E a minha carga horária era de 40 horas, era o dia todo. E eu orando, até que um dia aconteceu um episódio que eu decidi. A Vitória estava até na escola, as professoras me ligaram, falaram, mãe, a situação é essa, não deixe mais a Vitória na casa dessa pessoa. Hoje ela não quis ir embora com ela. Chorou, então alguma coisa tem. Então, mãe, eu aconselho, não deixa mais. Aí, nesse dia, eu fui trabalhar muito triste, chamei a gerente, chorei, falei assim, não tem condições,
tem que ter uma solução para mim. Só que tinha realmente uma solução. Era eu pedir o afastamento sem ônus, sem receber. Eu tinha direito a me afastar por 2 anos. Aí eu pensei, falei assim, se eu tô pedindo a Deus que prepare uma pessoa para ficar com as crianças em casa, essa pessoa sou eu mesmo. Se eu tenho esse direito, eu vou entrar com pedido de licença, de afastamento por 2 anos. Aí eu entrei. Na verdade, a gerente agilizou toda a papelada para que eu até saísse antes de ser publicado no diário oficial, porque isso tem que ser publicado, né? Quando você é funcionário público. E aí eu comecei, aí o que eu pensei? Eu falei assim, falei pro Abner, sabe de uma coisa, eu vou estudar, eu vou aproveitar que os meninos vão para a escola, se eu ficar só dentro de casa eu vou pirar, né? Eu vou estudar, porque antigamente, quando eu era criança, antigamente, nem tá tão antigamente assim, né? Quando eu era criança, essa época que eu era criança, adolescente, era uma época que a gente viveu muito na religiosidade. Tá me entendendo, né? Sim. Então, assim, se você não estudasse, estava tudo bem. Tudo você sabe? Não precisa estudar. Então, a gente não cresceu, assim, com esse incentivo para estudar. Eu não tive essa oportunidade também de fazer uma faculdade, sabe? Não que foi fácil, sabe? Não foi fácil eu estudar, não, depois de casada. Foi uma batalha, assim, tremenda. Tanto financeiramente, tanto de tempo, por ter o Arthur e a Vitória, por ser casada, porque a gente não pode abandonar nossa casa. E é o que eu sempre falo, não adianta ter um sucesso e a família fracassada, né? E tudo que eu fazia era com permissão do Abner. Eu fui estudar com a bênção do Abner, tudo que eu vou fazer eu peço para ele orar por mim, tudo, se eu vou apresentar se eu vou ministrar, eu sempre falo, ele sempre me abençoa antes. Então, tudo que eu sempre fiz foi com a bênção do Abner. Eu aprendi isso. Ele é minha autoridade. Esse foi um dos motivos que você foi para a nutrição, mas você diz lá no artigo que também teve um motivo doloroso também, que levou você a estudar nutrição, sim. né? Então, esse foi um do... aí tá, aí eu decidi, falei assim, eu vou aproveitar que eu vou estudar no período que os meninos estiverem na escola, porque aí chega todo mundo junto, eles não vão ficar sozinhos. Vou estudar de manhã, que tinha a opção de estudar de manhã, quando eles estiverem de manhã, eu também estou na faculdade de manhã e chega todo mundo junto. Certo? Essa era a minha ideia, que eles não iam ficar sozinhos, eles iriam para a escola, né, que já estava na fase escolar. E aí eu decidi fazer a nutrição, porque como eu era da área da saúde, existe o plano de carreira. Então, quanto mais estudo você tem, melhor o seu salário, né? É por isso que eu estou dizendo que eu não comecei a fazer faculdade pensando em ninguém. A princípio, não, eu pensava em mim mesma, né? Então, eu falei, vou escolher uma profissão da área da saúde, eu tinha que ser da área da saúde para poder valer na classificação lá. E aí, entre os cursos que tinha, eu falei assim, me identifico mais com a nutrição, vou fazer nutrição. E aí, só que antes de eu decidir de estudar nutrição, aconteceu um episódio que também não foi brincadeira. Eu já tinha o Arthur e a Vitória pequena, a Vitória tinha meses, inclusive foi até... Eu tenho uma sobrinha minha que é nutricionista também, a Daiane, ela sempre primeiro, bem antes de mim, e na formatura dela, que eu fui, quando eu cheguei em casa, eu passei mal. Isso antes de eu decidir estudar nutrição, que eu decidi estudar nutrição por esses 2 motivos. Comecei a passar muito mal mesmo, a vomitar, a ter muita dores nas costas intensa. Aí chegou segunda-feira, eu não aguentei trabalhar, falei, pai, me leva no médico, não tô bem. Quando eu cheguei lá, o médico me examinou e falou assim, é gás, você tá com gás, porque minha barriga, ela se distendeu muito, ficou inchada. E um dia antes, a manicure tinha percebido que minha unha estava um pouco roxeada. Quando eu fui fazer a unha, ela falou assim, nossa, sua unha tá roxa. Olha um sinal, né? A sua unha tá roxa e eu nem, né? Não tinha conhecimento nenhum, assim, de anatomia, nada dessas coisas. Passou batido. Só que depois que passou, que aí eu fui analisar, olha só, né? Porque o corpo, ele faz isso. Aí tornei ficar muito ruim mesmo, aí começou a virar febre intensa. Febre, eu não conseguia comer, só vomitava. Meu Deus. Falei, me leva pro médico, a Vitória bebezinha, pequenininho.
Aí, quando essa segunda vez que eu fui internada, o médico já falou, vamos fazer um exame, vamos ver o que está acontecendo. Aí, quando ele viu os leucócitos, que são as células de defesa, que mostram alguma possível infecção, alguns outros tipos de doença, estava altíssimo. Aí já me internou. Aí fiquei ali, primeira semana, né, tentando combater a infecção, que até então eles não tinham certeza como é que estava a situação. Aí depois de uma semana eles me fizeram ultrassom do meu rim, dos 2 rins. Aí eles observaram que meu rim direito estava tomado por pus, todo infeccionado, inflamado, e havia 2 cálculos renais. 2 cálculos renal. Uma pedrinha estava alojada no rim direito e a outra desceu para o canal do ureter. O canal do ureter é o canal que leva a urina do rim para a bexiga. Então, esse canalzinho, a pedrinha parou no meio do caminho. E por conta dessa bendita pedrinha, a urina não ia para a bexiga, ela voltava para o rim. Ela não estava filtrando, não descia. Aí o que eles falaram? A gente precisa combater a infecção para poder remover. Porque se a gente remover a pedra com essa infecção alta, você morre. Eu fiquei praticamente quase 30 dias internada, tentando. E aí, o meu medo era eu pensava só nos meus filhos, né? Porque quando a gente é mãe, não tem outro pensamento. E eles eram bem pequenininhos. E eu fiquei com medo de morrer. Na verdade, eu fiquei com muito medo de morrer. E aí, eu sozinha no quarto ali, porque o Adam tinha que trabalhar. Inclusive, o Arthur, ele ficou, acho que na casa do pastor Ronaldo Camilo, que foi meu pastor, assim, foi um pastor mesmo. Acho que todo mundo tem um pastor, um pastor, né? Então, a filha dele ficava cuidando do Arthur e a gente conseguiu uma mulher para ficar cuidando da Vitória. Aí, nesse dia que eu fiquei com muito medo Débora mesmo. passou por uma situação muito semelhante à sua, muito semelhante. Nós achamos em algum momento que ela até iria morrer, mas Deus estendeu as suas mãos. Então, Deus é tremendo. Mais ou menos aquilo que você está passando. Então, eu pensava muito... E aí, eu pensava muito no Arthur, na Vitória. Aí, eu, com aquela tristeza, com aquela agonia, sozinha no quarto, eles não tinham mais aonde pegar veia em mim, eu estava toda estourada já, porque o corpo já estava estressado, as células já estavam sob estresse, né? Então não tinha mais aonde curar, não tinha mais, eu estava tomando antibiótico de última escala de UTI já, não tinha mais para qual antibiótico eu tomar. Não tinha e eu sozinha ali falando, alternativa. não tinha mais, então eles estavam tentando combater a infecção. Aí a televisão estava ligada no programa e tinha um pastor pregando. Aí ele falou assim: quando Jesus está no barco, o barco afunda ou não afunda? Aí meu olho parou lá, né? Aí ele começou a falar sobre o apóstolo Paulo. Tudo que o apóstolo Paulo tinha passado, as prisões, os naufrágios. Aí ele tornou a perguntar para a igreja de novo: quando Jesus está no barco, o barco afunda ou não afunda? Aí eu já ministrei sobre isso. Aí ele pegou e falou assim: o barco pode até afundar, bem assim, mas morrer você não vai. Aí eu tinha certeza que eu ia passar por uma coisa pior, mas que morrer eu não iria morrer. Então Deus falou assim, de ninguém. Deus usou aquela ministração para tranquilizar o meu coração. Aí eu liguei pro meu pastor Ronaldo, antes de ir para a cirurgia, porque ele veio infectologista, fez ultrassom no pulmão, no coração, para ver se já não estava passando a infecção para os órgãos, né? Porque eu já estava correndo risco, que a infecção não baixava. Aí o pastor Ronaldo falou assim: minha filha, Deus está no controle de sua vida, vá em paz. E aí eu fui com aquela mensagem do pastor e com a mensagem. Eu sabia que ia vir coisa pior, como de fato veio. Eles tiveram que retirar o meu rim. Sou uma pessoa incompleta hoje. Aí
Mas eu não ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia passar por aquilo, mas morrer eu não morri. Eu não morri mesmo, ainda tô aqui. Glória a Deus. E Glória a Deus, sorridente pra glória. ainda. Chorona, mas sorridente. Para a glória de Deus, para a glória de Deus. E essa foi uma das coisas que eu falei assim, que reforçou eu estudar nutrição, porque por mais que você passe em um médico, em um nutricionista, as informações, depende do nutricionista, tá? Porque tem nutricionista que te explica muito bem certinho, as informações são muito vagas, então eu queria entender como é que funcionava realmente o alimento dentro do meu organismo, porque a informação que eu tive do médico falou assim, olha, não come muito proteína nem muito sal, e não é só isso, é um conjunto de obras que você precisa se cuidar, se policiar, né? Porque o rim que eu tenho, o outro, graças a Deus, ele é sadio, não tem nada. Só que ele trabalha duplamente, ele trabalha sozinho agora, então eu não posso ficar acima do peso, porque senão ele sobrecarrega. Então eu fico sempre, eu sou pequena, eu ainda estou acima do peso, porque com essa pandemia eu parei de ir à academia, porque eu, na verdade, não é que eu sou da área de risco, mas eu só tenho um rim, então eu tenho que preservar pelo rim que eu tenho. Eu não posso tomar antibióticos, eu não posso tomar anti-inflamatórios frequentemente, entendeu? Eu só tomo dipirona, eu não tomo nenhum remédio que o médico não prescreva, porque eu só tenho um rim, então tem que ter esse cuidado. E aí, por que eu perdi o rim? Posso falar? Claro. No meu caso, não tem genética envolvida. No meu caso, realmente, foi por má alimentação e eu não bebia água. E o médico falou para mim, eu falei para ele, eu não bebo água. Ele falou assim, então tá aí a causa. Porque eu não bebia água. Eu não gostava de beber água. Eu era viciada em um determinado refrigerante, que eu não posso falar a marca. Eu era viciada, todo mundo sabia. Chile no local, Você principalmente na minha juventude. Na negona de sainha vermelha, né? Entendi. Tá bom. Tá bom. Aí todo mundo sabia. Uhum. Chile no local não pode faltar, né? Isso na minha juventude, a minha alimentação era totalmente desequilibrada, eu adorava modo de maneira de expressar. Muita batatinha frita, nossa, eu amava batatinha frita, lanchaiada. Então, eu não tinha conhecimento mesmo do que a nutrição adequada e equilibrada pode fazer por nós. Então, a minha alimentação era totalmente desregrada e eu não bebia água. Então, por conta da má hidratação, eu tive a formação do cálculo, porque não tem genética envolvida na minha família. Eu não tenho doença renal. O que causou o cálculo foi a má alimentação e a falta de hidratação. Que coisa. Então, é tremendo. Então, eu sempre oriento os meus pacientes. Tem gente que acha que cálculo renal só dá por comer excesso de queijo, excesso de feijão, mas a má alimentação também, ela no geral, um fator determinante. No geral. A alimentação tem que ser equilibrada e balanceada ali no geral. É claro que quando tem patologias envolvidas, hoje eu tenho visto que tem pessoas falando que de certos alimentos, que os alimentos são ruins para a tua saúde. O alimento, ele não é ruim, a não ser que uma doença renal crônica é diferente de uma pessoa sadia. Então, vai ter certos alimentos que ele não vai poder comer por conta do cálcio, do potássio, fósforo. Então, existe uma regra, né? Existe essas limitações, mas a alimentação de verdade em si não faz mal para ninguém. E por que eu sempre falo, usa o que você tem? Porque a realidade de muitos não é igual, né? Tem pessoas que não têm tudo que uma outra pessoa com poder aquisitivo tem. Essa é a função do nutricionista. Não é vender emagrecimento, é promover saúde. E a gente atua conforme o ambiente, a cultura, usos e costumes, crença, estilo de vida. Você não vai exigir do seu paciente aquilo que ele não pode. Então, você tem... O dever do nutricionista é se adequar à realidade da pessoa. Entende? Agora, se ele tem condições, ele quer, não, eu quero, aí você vai conforme a necessidade dele, a força dele, e o poder econômico dele também. Sim, que influencia muito, né?
Eu tenho umas perguntas para fazer para você e eu vou Pode fazer uma saia justa, mas deixa eu só jogar um comercialzinho só para dar um descanso para você mesmo, você se recompor por aí, e aí a gente já desculpa, volta, pastor, mas é que quando eu lembro, assim, é muito... Não, tranquilo. A gente já volta, pessoal. Deseja ficar bem informado? Procurando se alegrar? Ou cuidar do seu corpo e alma? Que tal dicas de finanças e empreendedorismo? E informações atualizadas sobre missões, ações sociais e teologia. Revista Clube de Sabedoria. É tudo isso e muito mais. Reunido em uma plataforma moderna e de fácil leitura. E ainda, noites agradáveis, sempre em boa companhia, com assuntos atuais, na TV Clube de Sabedoria, no YouTube. Acesse agora revista.clubedesabedoria.com.br. É gratuita, é dinâmica, é abençoada, é pra você. Olha, eu quero convidar você para amanhã estar conosco aqui, porque o pastor Valdir, cadê aqui desse lado, pastor Valdir Miyazato, lá de Sinop. Conhece Sinop, Shirley? Mato Grosso, conheço. Mato Grosso, Amanhã ele vai estar aqui ministrando e tem uma palavra de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, prepare você no YouTube, você no Facebook, amanhã às 19 horas, no meu canal, no canal da TV Clube de Sabedoria, estaremos fazendo uma entrevista com o pastor Valdir Miyazato, que vai trazer uma palavra abençoada para a nossa vida, em nome de Jesus. E se você quiser entrar em contato com a Shirley, tem no Instagram, né, Shirley? É esse mesmo, Shirley. É bom ter um nome diferente que você não tem problema de achar, né? Não tem, ninguém me confunde. Eu fico imaginando o Abner sofre para achar, né? Até o meu, Valdinei, não é fácil. Agora, Shirley, você acha em qualquer lugar dos Estados Unidos, da América, da China, é muito fácil. É único, porque foi inventado, né? Então não tem. Se tem, eu desconheço. Muito bem. Aí você falou uma coisa muito interessante lá no seu artigo. Você disse assim que o seu corpo gritou por socorro. Então, normalmente, o nosso corpo grita por socorro. Às vezes, a gente que não consegue ouvir o SOS dele, né? Mas antes de você responder isso, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se alguém precisar, porque você falou na outra live que nesse período de pandemia você, com autorização da Secretaria... Conselho Federal. Conselho Federal de Nutricionista. De nutricionista. Muito bem. Ele autorizou que fosse feito consultas online, né? Exatamente. Então, mas aí deixa eu perguntar para você, se, por exemplo, alguém que nunca passou por um nutricionista quiser fazer uma consulta online com você, nesse período agora, dá para começar do zero, dá para atender online? Meu Deus, perfeitamente, perfeitamente. Não posso fazer louvor de boca própria, que é meio estranho, as pessoas não acreditam, mas hoje eu até postei vários depoimentos de pacientes que eu estou atendendo bastante, fazendo atendimento online. E outra coisa que eu quero falar também, que eu tenho muitos pacientes que eu atendo voluntariamente, tá? Eu não cobro. São pessoas que foram indicadas, pediram ajuda, e aí eu não digo não, porque eu sei que a pessoa realmente precisa de ajuda e ela quer a mudança. Então, eu faço... Você já passou por uma situação complicada, né? Exatamente. Então, assim, eu faço tudo do mesmo jeito, como se fosse uma pessoa que estivesse pagando, tá? Totalmente igual, não diferencio nada. Mas o atendimento dá para fazer perfeitamente. Eu marco a consulta, a gente faz um bate-papo ao vivo, porque eu preciso ver o paciente, né? Uhum. Ele se pesa, ele me manda a medida, manda foto, para eu ver o corpo, para a gente fazer comparação depois. Mas eu sempre trabalho que ele se preocupe com a saúde, não com... É claro que todo mundo tem que se preocupar com a estética, a gente precisa se cuidar, não retiro isso. Mas eu quero que eles entendam que a saúde precisa ser cuidada mesmo, né? E o corpo... não posso responder agora. Por favor, pode falar. E o corpo, eu explico isso, eu falo para eles assim, ó, presta atenção aos sinais e sintomas que o corpo vai te dar, porque o corpo ele reage a todas as mudanças, e ele grita
quando ele pede socorro quando algo está de errado. O meu corpo me deu um sinal, eu não prestei atenção. As minhas unhas azuladas, o meu rim não estava filtrando. É uma das características da má filtração no rim. Hoje eu sei que é isso, era um sinal, mas eu não sabia. Se eu tivesse noção, eu falava, meu Deus, minha unha tá roxa. Eu não, continuei fazendo a unha e não estava nem aí. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, sem querer assustar quem está nos assistindo. Por favor, se você achar que eu estou errado, pode falar, mas excesso de espuma na urina também é problema no rim, não é? Pois a pessoa está urinando e começa a ter muita espuma, é sinal de que não está filtrando bem, né? Eu tenho uma escala de urina que eu envio para os pacientes. Tem alguns, quando eu percebo que não tem uma hidratação boa, eu não envio, mas quando eles falam, eu sou muito ruim, eu pego e envio a escala de cores, para que eles sempre prestem atenção nas cores da urina, né? Porque se a urina está mais clarinha, ela está mais hidratada. A urina também muito clara também não é bom. É superidratação, também não é bom. Então, tem que ter uma ingestão líquida normal, adequada, sem exageros. E eu sempre oriento, preste atenção na urina, se ela está espessa, se ela está espumosa, porque é um sinal, sim, de que alguma coisa está errada, não está normal. E sim, pode ser, possivelmente, um sinal de que algo está errado, a urina espumosa. Tá? Não se deve olhar por um sinal isolado, né? Mas pode ser um sinal, né? Possivelmente. Uhum. Mas fala aí quais os outros sinais, por exemplo. Tem gente que tem excesso de dor de cabeça, né? Constante, não para. Pode ser um sinal de um problema, de uma má Pode ser um sinal, né? Porque eu tenho uma amiga minha que faleceu há pouco tempo, e ela estava tendo dores de cabeça, assim, excessiva. E eles achavam que ela estava, assim, triste, deprimida, e foi levando, tomando remedinho aqui, remedinho ali, quando, na verdade, que foram realmente um neurologista, já não teve tanto jeito. Então, é uma dor de cabeça frequente, anormal do seu dia a dia, vá ao médico. Uhum. Não tem como ficar guardando. O corpo tá te dando sinal, ele tá realmente gritando, pedindo socorro. Esses dias, quem que falou para mim, uma paciente, ela é bem jovem, ela falou para mim, eu tenho sentido muitas dores abdominais. Aí eu falei para ela assim, então é o seguinte, você vai precisar ir ao médico, porque se essa dor tá te incomodando e tá frequente, você precisa saber qual é a causa. Então não tem como ficar guardando. E ela também sente muito sono. Mas só que ela fez os exames e ela não está com anemia, mas é por conta mesmo da obesidade que está severa, né? Dá essa fadiga, essa falta de cansaço. Então não é anemia. Então a gente olha, a gente tem que pedir exames. O exame bioquímico revela. É igual a mesma coisa a paciente chegar e falar assim, eu não como nada, não como quase nada. Aí você começa a destrinchar. Vamos fazer o diário alimentar, vamos fazer o recordatório 24 horas, e aí começa. Mas eu não como quase nada. E aí você vai descobrindo que o paciente, qual é a recaída, onde é que está o problema dele, né? Tem paciente que falou assim, eu não como quase nada, mas você gosta de doce? Amo doce. Eu não vivo sem doce. Falei, tá aí o problema, porque o excesso de doce transforma em gordura no organismo. Uhum. Aí a pessoa fala, nossa, poxa, então, quer dizer, você tem que descobrir onde que está o erro. Sem contar, né? Que o doce é o maior inflamatório que existe no mundo, né? Porque a obesidade é uma doença inflamatória, né? Subir o peso é uma doença inflamatória. O açúcar vai inflamar realmente, o excesso de açúcar vai inflamar, não tem escapatória, né? Uhum. Então... É bom evitar. Eu, como por causa da diabetes, ela já chegou a ser em excesso mesmo no passado, hoje, graças a Deus, está controlado, mas eu tive o problema que acontece muito com os diabéticos, que é aquela inflamação dos nervos nos extremos, né, nos pés. Então começa daquele formigamento, aquela pulsação na ponta dos dedos. E eu tenho uma vida normal, controladinha. Mas basta comer uma bolacha de maisena. Chega à noite, o pé começa a formigar. E vai formigando. Por quê? Já inflamou. E o corpo rejeitando. Porque já está acostumado ao que você já está comendo.
Outra paciente minha também, porque todo dia, uma vez por semana, eu pergunto para eles, como é que foi a semana, como é que tá a dieta, tá tudo certo, tá sentindo dificuldade, como é que você tá, não fique com dúvida, me pergunte. Aí uma falou assim, eu fui me aventurar, comi um lanche com salsicha, mas passei mal. Eu falei assim, você tá vendo que ele já tá rejeitando aquilo que não presta para você? Porque o corpo, é verdade, ele começa a rejeitar. Quando eu saio um pouquinho também da regra, eu passo mal. E o Abner sempre fala, você tem que se policiar. Mas esse sair da regra é quando eu como um pouco a mais. Não é de ficar, porque aqui em casa a gente quase não fica mais nessas besteiras de fritura, essas coisas. O Arthur e a Vitória, eles acham um pouco ruim. De vez em quando a gente permite, porque a dieta alimentar de uma criança sadia, você não restringe muito. Você tem que qualificar. Mas restringir, não dá para restringir tanto, porque eles estão numa fase de desenvolvimento. Então, mas mesmo assim é uma briga, viu? Porque eu não quero comprar Coca-Cola, porque eu não quero... Shirley, tem várias pessoas que estão agradecendo aqui. Opa, peraí que eu tô com um problema na minha câmera aqui. Aguenta aí, aleluia. Várias pessoas estão agradecendo aqui e dizendo o seguinte, que agora vão tomar mais água, Amém. E isso é muito legal. Aí é o seguinte, eu tive uma palestra uma vez com o pessoal adventista, eles são muito bons nessa parte aí, são excelentes. E eles já estudei no colégio adventista, já. E aí um pessoal fez uma pergunta para ele, falou, viu, eu não tomo muita água, mas eu tomo bastante suco de laranja, tem problema? E ele falou algo muito legal, ele falou assim, comece a colocar água no radiador do seu carro e veja se ele, aliás, comece a colocar suco de laranja no radiador do seu carro e veja se ele vai andar normalmente. Não vai, né? Não vai. É como aquele... para você. É como aquele... O primeiro texto que eu escrevi, lembra que eu escrevi? Que eu coloquei sobre a proteína, carboidrato, lipídio? Na verdade, o carboidrato ele é o nosso combustível, né? E a proteína, ela vai ajudar o quê? Na estrutura muscular. E os lipídios também servem como reserva de energia. Tanto o carboidrato como os lipídios, eles fazem a reserva no nosso organismo. O suco, quando a gente fala do suco, a gente sempre orienta para tomar o suco integral. E também isso não pode ser à vontade. Sempre tem que ter equilíbrio. E o que a gente sugere? Ingerir a fruta mesmo. Comer a fruta mesmo com bagaço. Porque tem as fibras, então vai ter o controle do açúcar, da frutose que tem na fruta. E aí junta com as fibras e não faz mal. Mas tudo é equilibrado. Então, até porque se você chupar uma laranja com o bagaço, ela vai ter vamos dizer assim, uma saciedade tanto maior. Quanto um copo de laranja, mas o copo de laranja são o quê? 6, 7 ou 5 laranjas, né? Você está tomando um excesso de glicose ali naquele suco, né? Não é glicose, seria sacarose? Frutose. Excesso de frutose. E teria a mesma saciedade de uma laranja só, comendo com bagaço. Exatamente. Né? Exatamente. E geralmente as pessoas que fazem suco, elas não tomam com bagaço, elas coam. Então, certo? Se for fazer um suco no liquidificador, não coe. Toma com bagaço e tudo, né? E é gostoso. Suco de abacaxi, por exemplo, se você fizer só o suco de abacaxi e hortelã, não precisa nem pôr açúcar. Eu aprendi a não consumir tanto açúcar. Eu ainda tomo café com açúcar. Porque eu ainda não estou acostumada. Mas hoje mesmo eu falei para a Abner, vamos tentar sair um pouco do açúcar. Só que o açúcar que a gente prefere tomar não é o branco. É sempre o demerara, o açúcar que tem mais nutrientes, certo? Porque o açúcar refinado não tem nutrientes. Então, pelo menos se for tomar, toma o açúcar que tenha nutriente. Então, assim, eu nunca falo para o paciente... tirar bruscamente aquilo que ele tem costume, porque senão ele vai se perder no meio do caminho. Vai chegar no meio do caminho, ele vai voltar para trás e pior. Então ele tem que aprender. A educação alimentar é aprender. Então não tem como eles praticar a educação alimentar se eles não aprenderem. A gente não pratica aquilo que a gente não conhece. Então eles aprendem, entendeu? Joia.
Queridos irmãos, foi muito bom estar aqui. Olha, quase uma hora, gente. 55 minutos aqui de conversa boa, bate-papo. Vai dizer que a conversa não foi boa, né? Vai dizer que foi hoje ótimo. não teve uma conversa tremenda aqui. Agora, eu vou pedir para você, querido, me ajuda curtindo, compartilha. Você acha que essa instrução é só para você? Tem que ser para todos os seus amigos, todos os seus irmãos em Cristo, todos os seus parentes precisam participar disso. E olha, aqui é só a ponta do iceberg. Imagina se deixar essa mulher falar sobre nutrição aqui, gente. Vai 2, 3 dias aqui, porque tem muita bagagem e nós estamos aprendendo demais. Eu tinha uma pergunta para fazer para ela que não vai dar para fazer. Não vai eu ia dar perguntar o seguinte, não vai dar tempo, eu não quero nem que você responda, Shirley, mas eu ia perguntar o seguinte, meu filho não come um alface, não come um legume, mas ele quer ter um controle alimentar. Como é que ele vai fazer para se livrar das frituras e ter uma vida alimentar saudável? Então, é complicado demais. Mas essa você vai me responder na próxima, tá bom? Tá bom. Eu sei que está com vontade de responder, mas vai para a próxima. Queridos irmãos em Cristo, se você não tiver mais tempo para ficar conosco, Deus sabe, paciência. Mas agora é o momento babão dos nossos colunistas. É o momento que eu vou fazer a leitura dos nossos recadinhos aqui, querido. Então vamos lá. Lá no comecinho, pastor Jefferson, que está aí presente. É interessante que no começo está o pastor Jefferson falando e lá no final está o pastor Jonatas, que é o filho dele, falando também. Olha que legal. Que legal. Tremendo. E o pastor Jefferson em Portugal e o pastor Jonatas em Santos. Olha que legal. Então, o pastor Jefferson dizendo bênção maravilhosa. Aí depois vem a minha filhinha Débora dizendo boa noite, sua bênção, meu pastor. Deus abençoe, minha filha. Parabéns pelo seu dia, Shirley. E que o Papai do céu continue te abençoando nesse dom, aguardando a live. Que legal. Pamela Rice, lá dos Estados Unidos, já estou aqui, louca para ouvir esse papo. Pamela é toda alegre também, né? É verdade. Deus abençoe, Fort Worth, Texas. Muito bem. Jaciara Guimarães, boa noite. Amém, boa noite. Aqui. Deixa eu deixar maior aqui, Shirley, aí fica mais fácil para você enxergar aí. Espera aí. Aguenta só um minutinho, vamos lá. Aqui. Aí, é mais fácil. Então, vamos lá. A Jaciara, boa noite, minha querida. Deus abençoe. Jaciara, São Paulo. Muito bem, que bênção. Deus abençoe. O Francisco Donizete, boa noite, amados. A paz do Senhor, pastor Valdinei. Shirley abençoada. Aleluias, que bênção. Glória a Deus. 3 Pontas, Minas Gerais. Agora não estou errando mais, viu, Francisco? Estou acertando. Eu vivia falando 3 Lagoas lá para ele lá. Norma Alencar, boa noite. Minha irmã, é minha irmã. Sua irmã, né? Muito bem. Ela está irmã. onde? São Paulo. São Paulo, muito bem. Sadraque Elias, essa é cuiabana mesmo. Ele sorriu aqui, né? Muito bem, 30 pastor. anos lá, né? Virei cuiabana. Marta de Paula, amiga, muito feliz por você. Deus te leve a muitos lugares. Que bom que você foi ter você morar em São Paulo, pois tive o privilégio de sermos vizinhas. Beijo, Titi. Bem. Titi é o meu apelido. Titi é o meu apelido. E é só para os íntimos mesmo. Ela é minha amiga de infância. A gente cresceu junto lá em São Paulo, na mesma rua. Hoje ela também casada, mora em Brasília. Ela está em Brasília, a Marta. Muito bem, Marta. Ela estava ouvindo lá de Brasília. Sadraque dizendo parabéns pelo seu dia de nutricionista. Amém. Obrigada, Marta, pastor. Amiga, muito feliz por você. Que Deus te leve a muitos lugares, ela falando de novo, né? E aí dizendo que bom foi ter você como vizinha, ela repetiu. É porque às vezes as pessoas escrevem e eu não coloco aqui na hora, e ela pensa que o recado não apareceu. Aí elas não foi, mas a verdade é que a gente vai controlando aqui, queridos. Muito bem. Jefferson Martiniano, excelente entrevista. Concordo, pastor. Glória a Deus. Pastor Jefferson é uma benção. Jusileia Souza Leite. Parabéns, nutricionista Shirley, pelo seu dia.
Olha só. Jusileia de Várzea Grande, viu, Mato Grosso. A Jusileia, na verdade, foi ela que me indicou para a revista Clube de Sabedoria. Bênção, Foi ela. glória a Deus, glória a Deus, que bênção, querida, fico feliz demais. Shirley Alencar, boa noite. Shirley, essa é a Shirley, essa é a verdadeira. Essa é minha irmã. Você sabe, Shirley, você sabe que a gente só lê a primeira e a última letra e já deduz o resto da palavra, né? Esse é o que o cérebro faz, né? Aí eu olhei Shirley com Y no final, Shirley. E Alencar, né? Alencar, né? É minha irmã, ela está em São Paulo também. Muito ela é bem. pedagoga também. Oh, prazer, Shirley, que Deus abençoe. Tiago Santos, Tiago e Fran Maringá, paz do Senhor a todos. Meu Amém. cunhado. Que bênção, glória a Deus. Norma Alencar, mais uma vez, orgulhosa dessa minha baixinha, São Paulo. Muito minha irmã. Bem. Pastor, mais uma vez, dizendo ok aqui. A Norma, mais uma vez, parabéns para a minha nutricionista favorita. Te amo, mana. Deus te abençoe. Amém. Também te amo, Chilene. Pastor Epaminondas, boa noite na paz do Senhor Jesus. Paz, meu pastor. Paz, amada Shirley. Amém. Ai. Isso é uma benção. Minha mamãe, a paz do Senhor, filho Valdinei, e linda nutricionista Shirley. Aí, Shirley. Olha, hoje eu nem durmo mais. Que Deus continue abençoando. Sua bênção, minha mãe. Que Deus abençoe sua vida. Paulo de Freitas, paz, pastor Valdinei, Shirley. Meu Deus, como tem talento escondido nesse Brasil. Parabéns pela entrevista, muito bem. Amém, obrigada. TV Clube de Sabedoria revelando talentos. Glória a Deus, pastor, esse é o nosso propósito. Eu não sei se você já viu na primeira parte aqui, quando a gente dá abertura, eu falo que o propósito do Clube de Sabedoria é transformar vidas e abençoar pessoas através do conhecimento. Esse é o nosso propósito, é o propósito de vida que Deus colocou no meu coração. Transformar vidas e abençoar pessoas através do conhecimento. Então, amém. Eu estou vendo que o Clube de Sabedoria está cumprindo o propósito pelo qual foi criado. Glória a Deus. Pastor Epaminondas... Passou um recadinho da Márcia ali. Ela é de Cachoeirinha, ó, Rio Grande do Sul, viu? Ana Márcia Pietro, parabéns a vocês por essa entrevista, Shirley. Amém. É Rio Grande do Sul. Da onde você falou que é mesmo? Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Muito bem, que bênção. O pastor Epaminondas está falando aqui daquele momento que houve aquele aquebrantamento no seu coração, quando você contou da palavra que Deus falou na TV. Aí ele falou, louvado seja Deus por sua vida, Shirley. Ele é contigo. Amém. 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 Glória a Deus. Maria Freitas, esposa do pastor Paulo. Ai, que legal. Excelente entrevista. Parabéns, nutricionista, pelo seu dia. Você é uma guerreira valente. Beijos. Amém. Obrigada. A Norma, mais uma vez, emocionada aqui. Deve ser aquela hora, né? Ela é chorona. Que bênção. Aí, Paulo de Freitas, a água é um componente importante em nosso organismo. Nosso corpo é mais de 60% de água. Curiosidade, pastor Paulo de Freitas é químico, né? Então, ele sabe bem sobre o que é isso. E é interessante, Shirley, que eu estava assistindo uma reportagem há um tempo atrás, e a gente vê que a água é o solvente universal, né? E que não faz mal, que não agride o nosso corpo, e é um solvente natural e universal. Exatamente. E outra coisa, a água não engorda, a água não incha ninguém, ela participa do processo metabólico, inclusive... Achando que a água incha, né? E inclusive participa do processo de perda de peso. A água. A hiperidratação não é porque bebe muita água, não, né? É porque bebe mesmo, bastante água. Às vezes bebe bastante água e aí dá essa hiperidratação. Aí às vezes toma muito chimarrão, toma bastante suco. Então, quer dizer, o rim tá trabalhando, tá se hidratando todo o tempo. Ele não tá tendo folga, entendeu? Ele tá todo o tempo ali, ó. Recebendo. Então, é por isso sim, é por conta de água, sim. Interessante. Porque as saladas também, principalmente se a pessoa tem hábito de comer verduras e legumes, são alimentos que têm bastante água também. Então, né,
Se você não tem uma ingestão hídrica adequada, dá essa hiperidratação sim. Maria de Freitas, testemunho lindo e também um alerta para quem não toma água e vive tomando refri. Perigo! Exatamente, já tem 10 anos que eu não tomo refrigerante, que são os 10 anos que eu passei por esse processo. Amém, tá certo. Eu faz umas 2... Não, brincadeira, faz muito tempo que eu não tomo também. Não. José Pereira, boa noite, gostei das explicações, valeu, tomar mais água, e sorriu aqui. Deus te abençoe ricamente em saúde, amor, paz e sabedoria. Só bênção, meu pai. Deus abençoe. Amém. É seu pai, né? Meu eu vi ele na foto. Tá aí, forte e firme, graças a Deus. Leontina Santos, oi, que bênção. Amém. Minha cunhada, Maringá. Maringá. Norma Alencar, gente, vamos tomar mais água. Leontina, oi, sou de Maringá, amém. Francisco, falando bem... Olha o Francisco Donizete aí, né? Fala bem, hein? Usada por Deus para nos abençoar. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ele queria falar muito, mas daí colocou fala bem, tudo bem. Pastor Epaminondas Pereira, parabéns, Chilerri. Feliz noite da nutricionista. Aí vem com aplauso ali em inglês. Obrigada. Leontina falando parabéns pelo seu dia, muito bem. Aí vem um Obrigada. filho do pastor Jefferson, Jonatas Bezerra Martiniano. Saudações em Cristo Jesus, amados irmãos. Excelente live. Pastor Valdinei sempre trazendo pessoas especiais e competentes para nos trazer ainda mais sabedoria. Parabéns. Que bênção, pastor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E só no eu levantar aqui já apareceu mais 30 recadinhos aqui. Glória a Deus. Tânia Reis, lá de Minas Gerais. A paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Deus abençoe. Tur Alencar. Esse filho, né? Ter uma mãe nutricionista é complicado. Conseguir tomar uma negona de sair. Olha só. Muito bem, querido. Esse Arthur é comente. Pastor Valdirei não pode abrir a boca e já vira meme, né? Olha. Tá vendo? Tá vendo? A negona de sainha vermelha e tá lá, muito bem. Não vou nem comentar mais nada. Maria Fátima Pietro, muito boa essa conversa, glória a Deus. Jonathan Silva, parabéns pelo dia da nutricionista. Amém, Jonathan. Ele é da minha igreja, é aluno do seminário. Que bênção. Jonathan, Coelho Neto, eu tenho a impressão que essa moça deva ser irmã do Coelho Neto. Te amo, Titi. Meu irmão, ele vai chegar aqui em Santa Catarina na sexta-feira, vem passear aqui, vem ver a gente. Hoje ele está em São Paulo, mas ele mora em Macapá. Macapá, meu Deus! Meu Deus. Norma Alencar, ela só é baixinha, mas é uma grande mulher, e sorri aqui, muito bem. Parabéns pela live tão orientadora, parabéns, Tabernáculo Brasil para Cristo. Eu creio que é a nossa irmã Tânia, lá de Dracena, que está dizendo aí, ó, que bênção. Também não tomo água, mas vou me corrigir depois desse seu testemunho, nutricionista. Isso mesmo. Muito bem. Dá uma palavra para ela aí, por favor, Chilerri. Ela diz que ela não toma água, mas vai se corrigir. Então, a palavra que eu dou para você é se hidrate. O que eu falo para meus pacientes assim, ó, fez xixi, sai do banheiro e já bebe água. Fez xixi, sai do banheiro, bebe água. Esvaziou, encheu. Esvaziou, encheu. A água, ela vai facilitar o processo dos alimentos no intestino. E o mais ideal não é só beber água, é que você tenha uma alimentação balanceada, rica em fibras, né, que é os legumes, verduras. Evite consumos de alimentos industrializados, principalmente porque contém muito sódio, né, que é bolachinha, salgadinho, então tem muito sódio, e o sódio não é bom para o rim.
tá? Sobrecarrega mesmo. E facilita a formação do cálculo. Suprarrenal, né? Antiga Exatamente. Suprarrenal. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, Chilerri. Existe um pessoal que diz que você não pode tomar muita água de uma vez só, tem que tomar dosada, né? Tipo assim, uns 200 ml por vez, 180, pode chegar e tomar meio litro, ou tanto É porque sobrecarrega, né? O rim sobrecarrega ele muito rápido. Então, assim, você vai tomar de uma vez, ele vai receber isso também tudo de uma vez. Porque ele vai filtrar muito rápido. Então, não é legal. É realmente fracionar. A alimentação, ela tem que ser fracionada. A água também precisa ser fracionada. Vai tomar os 2 litros de uma vez só, o rim, coitadinho, vai sobrecarregar. Não tem como, não vai tem que fracionar mesmo. Né? Vai ficar hidratado por um curto espaço de tempo, né? Tem que se hidratar ao longo dos dias, normalmente, sem loucura. Que legal, muito bom, muito bom. Ana Márcia Pietro Chilerri, é uma bênção. Daiane Freitas, parabéns para nós, deve ser uma nutricionista. Minha sobrinha, também. É minha sobrinha nutricionista. Que bênção. É a filha do Coelho. Moisés Oliveira, grande profissional. Que bênção. Era aqui de Palhoça, ou de Palhoça não, meu Deus do céu, Rio Grande do Sul. Vai lá do Rio Grande do Sul. Amém. A Norma, mais uma vez, simplesmente amém. Deixa, hoje ela tirou para comentar, né? Tirou. E o Coelho, mais uma vez, estou aqui em Cuiabá. Aí vem aparecendo, quando eles veem que eu vou cair do tom, eles mandam um monte de novo aqui, né? Aí, obrigado pela orientação, Deus abençoe, falou tudo que faço de errado. Viu? Tânia mesmo, pastor Rodinei. Muito bem, Tânia. Deixa Deus usar a Chilerri para falar contigo. Muito bem. Deise Goulart, ela é ótima, ela. Muito bem. Deise. Ela é também de Porto Alegre. Eu não sei se ela é de Porto Alegre exatamente, ou se ela é de Santa Cruz, não me lembro. Eu acho que ela é de Santa Cruz, Porto Alegre, a Deise. Não, ela é de Cachoeirinha. Ah, então, de Cachoeirinha. Não fugi muito, viu? Uhum. Muito bem. Aí vem mais aqui Fausto Neto. Meu nome é José Zilda Fausto Neto. Shalom, parabéns, Titi. Meu sobrinho. Cuiabá. Cuiabá, muito bem. E aí encerramos com a Norma dizendo um P aqui. Esse P eu acho que parece uma linguinha de fora, viu? Não sei não. Cansou, né? Parabéns, Daiane, muito bem. Chilerri, que bom estar com você hoje, foi muito bom. A gente lê esses recadinhos, a gente sorri, se alegra, né? É muito bom. E eu quero agradecer você, viu, querido? Deus abençoe pela sua disponibilidade, por você ser esta bênção na revista, sem cobrar nem um centavo, estar aqui ajudando, abençoando o povo, se dispondo nesse dia para estar aqui conosco, motivando as pessoas para se inscreverem no canal. Olha, eu só tenho que agradecer. Você é uma bênção para nós aqui na revista, viu? Amém. Tudo para a glória do Senhor, né? Hoje eu recebi uma mensagem também que eu me emocionei bastante. Eu não vou dizer a pessoa, porque tem pessoas que podem conhecer. Aliás, conhecem. Foi uma mensagem assim que logo cedo, eu me emocionei bastante. Tem a ver com a minha vida pessoal, né? Eu e o Abner, porque nós estamos na igreja que a gente está responsável pelo seminário teológico. Então, domingo agora a gente aplicou prova. Foi bem gostoso, então eu recebi uma mensagem assim que, meu Deus, tem coisas que não tem preço. Então, assim, tudo que eu faço, o senhor sabe que eu gosto muito, eu tento fazer com muito zelo, muito gosto, e sempre peço para que o Abner me abençoe, né? Hoje, antes, quando ele chegou do serviço, eu falei assim, você não orou por mim ainda. Ele veio aqui, orou, um outro dia aqui, colocou na mesa e se trancaram ali no quarto, para não ter barulho, né? Mas eu acho que tá até tendo barulho aí, que eles estão rindo ali dentro. E eu sempre faço pensando naquele versículo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que tudo seja para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu creio que não foi em vão eu conhecer a revista, eu estou amando, sinceramente, como eu já falei que para alguns pode ser simples, mas eu amo estar aqui. Sinceramente, eu venho com muito gosto, venho com muito prazer, com muita satisfação mesmo. Sem demagogia nenhuma, eu venho com muita satisfação, com o maior prazer de poder servir, porque se tudo aquilo que a gente tem não for para servir, porque tem gente que fala assim, Deus provê todas as coisas, não é verdade?
Então eu faço mesmo, faço com amor e como se estivesse me pagando, porque eu já precisei. Eu sei o que, não nesse sentido de uma nutricionista, mas quando meu filho nasceu, quando o Arthur nasceu, foi o primeiro filho, eu tive medo também, porque a gente não tinha plano de saúde, o emprego a gente era recém-casado, então assim, eu fui ganhar o Arthur com muito medo também. E Deus preparou tanto que minha gravidez inteira eu pedi para Deus assim, Senhor, prepara a equipe médica, porque quando você tem a primeira gestação, cada um chega e fala assim, ó, se você for ganhar naquele hospital, ele é assim, se for naquele outro hospital, é daquele jeito. Então você fica com muito medo. Então eu sempre orava assim, Senhor, prepara a equipe médica. E foi tão incrível que eu ganhei o Arthur no hospital particular, sem pagar nada. Fui tratada como se eu estivesse pagando. Então isso só quem faz é Deus, né? A gente não pode esperar nada do homem, a gente tem que esperar realmente somente de Deus. Porque aí é certeza de que a bênção vem. Então a gente tem que abençoar, né? Falei demais, não pode, eu falo demais, tô falando pra você. Que bênção, queridos irmãos, que vontade de ficar aqui até meia-noite, mas temos que encerrar. Amanhã às 19 horas eu conto com você. E não se esqueça, querido, a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte em Provérbios 4:8, sabedoria, abrace-a e ela te honrará. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém.